Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui quem fala é Felipe Assunção, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas. E hoje eu quero falar com você sobre os tipos de auditoria previstos pelas nossas NBASP, né, nossas normas brasileiras de auditoria aplicadas ao setor público. Pessoal, antes de começar, você pode estar pensando aí, Felipe, mas eu já sei quais são esses tipos, né, de auditoria, é financeira, conformidade, operacional. Então, esse vídeo não vai agregar muito para mim. Pessoal, fica até o final do vídeo. Mesmo que você saiba quais são esses tipos de auditoria, eu aposto que você nunca parou para refletir do porquê são esses três tipos de auditoria e não quaisquer outros tipos. Então, eu quero oferecer uma reflexão bacana aqui, até em cima do que é o nosso propósito, o que é o nosso objeto como tribunais de contas, né? Então, na verdade, eu até queria começar esse tema por uma pergunta de reflexão aqui para a gente. O que as instituições superiores de controle ou entidades superiores de fiscalização, né, EFS lá da sigla inglesa, o que essas entidades auditam, gente? O que a gente audita? Eu já escutei muitas coisas, né? E imagina o seguinte: você é auditor de controle externo, quando chega alguém da sua família, leigo no assunto, pergunta: Felipe, o que você faz no seu trabalho? O que vocês acham que eu respondo? Vocês acham que eu vou lá no início da lei orgânica ou do regimento interno e começo a elencar lá as competências do Tribunal de Contas? Eu falo, a gente aqui emite parecer prévio sobre contas de governo, a gente julga as contas dos gestores, as contas de gestão, né? Nós, aqui no Tribunal de Contas, nós apreciamos para fins de registro os atos de pessoal. Então, assim, eu vou elencar todas aquelas competências ou tem uma outra forma de resumir tudo que a gente faz aqui no tribunal? Eu costumo dizer, gente, para simplificar bem o que eu faço, olha, eu sou responsável por fiscalizar tudo que qualquer um fizer que vai mexer no bolso do Estado ou dos 853 municípios aqui de Minas. Ou seja, todo e qualquer ato ou transação, seja quem faça ela, que vai mexer no bolso, ou seja, vai resultar numa receita ou numa despesa para o Estado ou para os municípios, teoricamente é um possível objeto para a minha auditoria. Então, nós auditamos, nós examinamos atos administrativos que resultam em receitas ou despesas. Por que é interessante a gente entender isso? Apesar da gente falar, no dia a dia a gente fala muito, por exemplo, eu audito a prefeitura X, eu audito o órgão Y. Gente, a gente não audita os entes, os órgãos, por mais que vocês possam discordar comigo. A gente audita os atos que são desenvolvidos pelos agentes dentro desses entes, dentro desses órgãos. É isso que a gente audita, é isso que a gente examina. E quando eu parto dessa ideia que são os atos que eu estou auditando, esses atos, pessoal, eles podem ser vistos pelas mais diferentes perspectivas. E para mim falar sobre quais perspectivas eu posso enxergar, sobre quais prismas eu posso enxergar esses atos, eu gosto antes de abrir um parêntese. Muitos de vocês já devem ter escutado um pouquinho sobre a ideia do COSO, né? O Comitê COSO. Muitos acham que às vezes o COSO é um cubo. Não, pessoal, o COSO é uma instituição, é uma iniciativa que veio lá do setor privado, se fortaleceu ali no começo dos anos 2000, quando a gente teve muitos escândalos na Bolsa norte-americana, né, caso Enron, WorldCom. E esse comitê, essa instituição, essa organização, o COSO, ele tem por objetivo tentar aprimorar as organizações no sentido de controle interno, gestão de riscos, prevenção de fraudes. Ele emite diversos documentos, vários estudos, estruturações de sistema de controle interno, gestão de riscos empresariais. Ele é um modelo padrão, um framework, uma estrutura bem considerada no mercado aberto. E o que acontece? Quando o COSO
vai falar sobre controle interno, sobre as atividades que são realizadas dentro de uma entidade para cumprir os objetivos, para tentar dar uma segurança do atingimento dos objetivos organizacionais. Eu gosto muito que o COSO, mesmo lá em 2013, né, 2013, ele já segregava objetivos organizacionais em 3 grandes categorias. Isso aqui, gente, antes das normas em TOSAI, né? Só para lembrar, 2013 aqui, né? Nós não estamos falando de TOSAI, nós estamos falando de COSO, que é outra área diferente aqui da parte de auditoria. E esse comitê, o COSO, ele já separava para a gente objetivos organizacionais em 3 categorias. Quais eram elas? Os objetivos operacionais, né, que tem a ver com as operações ali da entidade. Eu tenho que desenvolver atividades para atingir meus objetivos, porque é a minha operação que vai me dar o atingimento das minhas metas de negócio, né? Eu tenho meus objetivos relacionados a relatórios ou fidedignidade de informações, transparência dos meus dados financeiros, não financeiros dentro da entidade, ou seja, eu desenvolvo atividades numa organização com o objetivo de deixar as informações que são geradas para elas repassadas, tanto em âmbito interno quanto externo, da forma mais fidedigna possível. E eu tenho objetivos como organização de cumprir as leis e regulamentos que são aplicáveis a mim. Por exemplo, se eu estou numa mineradora, eu tenho que colocar algum esforço, né? Eu tenho que realizar atividades para eu ter uma segurança enquanto organização que eu estou cumprindo, por exemplo, a legislação ambiental. Então, eu tenho objetivos organizacionais para isso. E olha que legal. Na hora que eu pego esses 3 objetivos organizacionais, muitos de vocês talvez conheçam o Bucoso, o famoso cubo Coso, né? A aula aqui hoje não é para falar de Coso, gente. Mas normalmente a gente, quando está vendo o Coso, o pessoal concentra muito nos componentes do sistema de controle interno, que são essa face da frente aqui, né? Só que a gente esquece que aqui em cima do cubo Coso tem as dimensões dos objetivos organizacionais, conforme esse comitê divide, operacional, divulgação e conformidade. Olha que legal, gente. Quer dizer que tudo que eu faço numa entidade, na visão aqui do COSA, ele vai ser para atingir um objetivo que tem a ver ou para manter a eficácia, efetividade, eficiência das minhas operações, a fidedignidade de informações financeiras ou conformidade com leis e regulamentos. Poxa, tá começando a me lembrar alguma coisinha, né? Alguma coisinha que a Intosai fez também, bem na mesma linha, não é? Gente, não tem mistério. A Intosai, na hora que ela desenhou essa ideia de quais são os 3 tipos de auditoria, ela pensou em uma auditoria para cada tipo de objetivo organizacional que eu posso ter. Porque os atos que são executados pelos agentes administrativos, né? Essas manifestações de vontade da administração que mexem ali no bolso do Estado, dos municípios, eles são realizados para atingir algum tipo de objetivo organizacional que vai estar dividido nesses 3 aqui, ou os 3 ao mesmo tempo. Então, na hora que eu for avaliar esses atos, essas transações, eu tenho 3 pontos de vista que eu posso enxergar o que está acontecendo ali para ver em termos de regularidade e critérios que deveriam ser cumpridos para atingir esses objetivos. Se eu pegar, por exemplo, aqui uma aquisição de um computador, pessoal, eu consigo ver a aquisição de um computador. Isso aqui é um ato, é uma transação. Eu fui lá e fiz uma aquisição de um computador para um servidor. Isso é um ato. Eu consigo ver esse ato pela perspectiva da conformidade dele. Será que essa compra foi realizada com base na Lei 14.133? Será que o pregão, todas as fases do pregão foram respeitadas ali? Eu posso avaliar ele nessa perspectiva. Eu também posso avaliar ele na perspectiva, será que essa compra, esse modelo desse computador, foi o computador com melhor custo-benefício, foi a decisão mais econômica que eu tinha, foi a melhor opção em termos de eficiência ali para o trabalho? Será que uma vez que eu coloquei esse computador na mão do servidor, foi eficaz para resolver o problema que ele tinha na mão, a atividade que ele precisa fazer? Será que aquele gasto foi efetivo no final das contas? Melhorou o impacto que eu tenho na atividade daquele servidor perante a sociedade ali? Posso ver por essa perspectiva. E essa compra do computador, ela não gerou um impacto, ela não foi um gasto financeiro, ela não gerou ali uma despesa que deveria ser
reportada nos informes de contabilidade e financeiros da entidade, então eu posso avaliar se realmente esses informes foram fidedignos com relação àquela transação, se a transparência foi dada de uma maneira relevante e fidedigna para aquele ato. Então, gente, olha para vocês verem, sempre que eu pego um ato produzido ali no âmbito de uma entidade, um órgão, de um ente, eu consigo ver ele em 3 perspectivas diferentes no setor público. E é disso que nascem os tipos de auditoria que a gente tem previsto lá na Anibasp. Pessoal, se eu pego a definição lato sensu aqui que eu tenho de auditoria para a Anibasp, é basicamente o que? É o exame sistemático, onde eu vou coletar evidências para concluir sobre a condição real de um objeto com relação a algum critério que eu eleger para isso, ou um critério que me for me dado, né, dependendo do tipo de relatório que a gente está falando. Então, pessoal, na verdade, isso aqui não é uma definição de auditoria do setor público, isso aqui é uma definição de auditoria geral para todo qualquer tipo de auditoria em qualquer lugar que eu estiver no planeta. A auditoria ela sempre vai ter esses elementos, né? As 3 partes, ou seja, quem é o auditor, quem é o usuário da informação produzida, quem é a entidade ou o indivíduo que está produzindo aquela informação, qual que é o objetivo da auditoria, qual que é o objeto da auditoria, qual que é o critério que eu vou utilizar para avaliar esse objeto. Então, assim, quando eu vario esses elementos, eu crio qualquer tipologia de auditoria. Por exemplo, quando eu pego auditoria independente lá do mercado, vamos colocar nos elementos, quem que é o auditor? É um contador independente. Quem que é o usuário? Investidores e credores lá das empresas. Quem produz as informações a serem auditadas? As empresas, em geral, listadas lá na bolsa ou no mercado aberto. Qual que é o objetivo da auditoria? Emitir uma opinião se existe ou não situação relevante no objeto. Qual que é o objeto? Informações contábeis financeiras. Qual que é o critério? Normas de contabilidade. Auditoria interna. Quem que é o auditor? Um funcionário da entidade. Quem que é o usuário das informações, dos relatórios? Normalmente a alta administração e os responsáveis pela governança. Quem que produz as informações auditadas? As áreas de negócio, o nível tático, operacional e estratégico ali da empresa, né? Os executores. Qual que é o objetivo da auditoria interna? Agregar valor às organizações por meio de recomendações sobre os processos e o objeto de auditoria que ela está avaliando. Qual que é o objeto? Normalmente são os processos e atividades envolvidos dentro da entidade. Critério, as normas internas ou quaisquer outras consideradas ali para desenvolvimento das atividades. Eu consigo classificar qualquer auditoria por esses elementos. Então, com esse conceito aqui, o que a gente vai ter dentro da NBASP sempre para diferenciar financeira conformidade operacional é basicamente essas ideias dos objetos, dos objetivos. Por exemplo, a nossa auditoria financeira no setor público é igual ao do setor privado. Qual que é a ideia dessa auditoria? É eu emitir uma opinião sobre se as demonstrações contábeis, né, ou informações contábeis, que ali é o nosso objeto de auditoria, apresentam ou não situação relevante com relação à estrutura de relatório financeiro ou marco regulatório aplicável. O que é essa expressão linda aqui? É um sinônimo da norma para normas de contabilidade e outras leis aplicáveis. Então, assim, estrutura de relatório financeiro aplicável, normas de contabilidade. Então, basicamente, eu estou emitindo opinião, falando se as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com essas normas contábeis e outras leis, quando é o caso aplicável. Né? Por exemplo, a Lei 420, LRF. Então, assim, basicamente essa ideia. E que é muito semelhante ao conceito de auditoria independente que a gente tem no setor privado. Quando eu estou falando de auditoria operacional, qual que é meu objetivo? É bem parecido até com a ideia da auditoria interna do setor privado. É agregar valor às operações ali dos órgãos, dos meus auditados. Qual que é meu objeto de auditoria? São as transações que ele executa. E o que eu estou avaliando? Meu objetivo de avaliação nelas? Ver se elas estão atendendo princípio de economicidade, eficiência, efetividade, eficácia. Eficácia e efetividade depende da tradução que dão aqui. Eu gosto de pensar que são os dois que estão incluídos na operacional. Até lá no manual a gente tem um parênteses, às vezes, falando porque a palavra effectiveness do inglês ela pode ser tanto eficácia quanto efetividade. Para a gente tem significados diferentes, né, distintos. Mas basicamente esse vai ser meu objetivo. Meu objeto são as transações da entidade. E o critério da nossa auditoria operacional, muitas vezes são boas práticas, critério de razoabilidade. Então, assim, o que são... critério basicamente é uma forma de eu tangibilizar o que é a ideia do princípio de economicidade, eficiência e efetividade, né?
Quando eu estou falando da de conformidade, pessoal, basicamente o que, que eu vou ter de critério? Leis e regulamentos. E eu vou ter que avaliar as transações para emitir uma opinião ou uma conclusão sobre se elas estão seguindo de maneira adequada, em todos os aspectos relevantes, a legislação que era para ser seguida. Então, basicamente, é isso. A gente vê que os três sentidos, as três auditorias, a definição delas é muito parecida, é muito similar. Porque é basicamente a definição geral que a gente tem com mudanças de objetivo e objeto. Só que esse objetivo, igual eu coloquei anteriormente para vocês, é só uma forma diferente, uma perspectiva diferente que eu tenho para ver de cada operação. Praticamente todo ato que eu tenho aqui no setor público, eu consigo ver ele por alguma dessas perspectivas. Às vezes, gente, eu quero avaliar essas perspectivas isoladas. Eu quero fazer uma auditoria financeira pura, uma auditoria de conformidade pública, uma operacional pública. Mas eu posso pegar, às vezes, por exemplo, esse ato aqui de aquisição de computador e querer fazer uma auditoria com as três perspectivas ao mesmo tempo, auditoria integrada aqui. Eu quero uma financeira, conformidade operacional em cima desse objeto. Pode ser. O objeto, gente, são sempre os atos, as transações. É o objetivo que muda entre essas auditorias, é a perspectiva do que eu vou olhar, certo? Então agora a gente entende, né, por que a Intosai, na hora de colocar lá quais são os tipos de auditoria, escolheu financeira, conformidade operacional. Por quê? São as três formas de ver as perspectivas diferentes que eu tenho em cima dos atos que são produzidos ali no âmbito do setor público. Felipe, mas tem outros livros, literaturas que classificam a auditoria de outra forma. Não sei, gente. A gente está tentando fazer harmonização aqui no setor público brasileiro com norma em TOSAI. Hoje, eu vejo que essas três classificações são mais que o suficiente para englobar qualquer tipo de auditoria que a gente faz aqui. Mas, Felipe, a própria Intosai ela reconhece um espaço em branco lá nas normas para a criação de outras normas de auditoria, se for o caso. Tem um espaço em branco. Até hoje não criaram nada. Eu quero até ver se eles vão conseguir encaixar algum tipo de auditoria que não seja essas três. Porque, igual eu falei, gente, essas auditorias cobrem as perspectivas dos objetivos organizacionais. E são suficientes para isso. É claro que, eventualmente, vou fazer uma prova para concurso. Beleza. Vai cobrar lá a classificação de auditoria, segundo a NBASP, segundo o manual do órgão XYZ. É claro que pode ser que a norma do órgão XYZ classifique a auditoria de forma diferente. Igual eu falei com você, a gente pode inventar um monte de nome para auditoria. A auditoria de saúde, eu só tenho que definir quem está auditando, quem vai produzir informação, quem é o usuário, quais são os critérios, qual o objetivo, qual é o objeto. Eu consigo criar diversas auditorias aqui, classificações, eu consigo criar os montes. E isso é o que eu falo, o ideal é a gente trabalhar cada vez mais com esses três tipos previstos na Intosai, mas pode ser que você caia numa prova que vai ter uma previsão lá de uma classificação que é dada às vezes uma nota atualizada. A gente tem as bancas, normalmente, os laboradores de questão, acontece às vezes o pessoal ficar um pouco fora, assim, da prática mercadológica e ficar se ater a coisas do passado, né, e não atualizar muito. Isso acontece muito em contabilidade e auditoria, já vi muita coisa. Então, assim, se está no edital é bom estudar, mas na vida prática mesmo, ali no dia a dia do auditor de controle externo, hoje o que está importando para a gente, a CGU já adota essa classificação, o TCU já adota essa classificação, é que os três tipos de auditoria são esses, a financeira, operacional e conformidade, e agora vocês entendem de onde que vem essa classificação. Então, espero ter ajudado, pessoal. Ficamos por aí. Se gostou do conteúdo do vídeo, dá um like pra gente. Qualquer dúvida, coloque em comentário. Comentem aí se gostaram também. Muito obrigado e fiquem com Deus, tá bom?